Maré é um equipamento público, porque é aberto, mas que não tem apoio do poder público, né? Ele é uma iniciativa de uma organização da sociedade civil, a Rede da Maré. Ele foi criado, idealizado e ele é gerido desde 2009 pela Rede da Maré, no contexto do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, eu não sei a que ponto vocês são familiares, eu vou fazer um panorama muito breve, muito simplificado. Essa é a cidade do Rio de Janeiro e o Complexo da Maré é esse ponto, esse traço branco. A Maré é um complexo de 16 favelas, é a maior favela do Rio de Janeiro em termos de população, são 140 mil moradores. É o 9º bairro mais populoso da cidade e tem uma escala de cidade, né? A Maré é maior que 94% dos municípios do Brasil. Então, assim, é uma cidade que tem uma escala de cidade, é um bairro, favela, que tem uma escala de cidade, mas que não tem um cinema, não tem um centro de artes gerido pelo poder público, não tem teatro, não tem cinema e não tinha, durante muito tempo, espaços permanentes, contínuos, para a produção, difusão, de formação artística, cultural, nesse espaço onde tem, como eu falei, 140 mil moradores. Desses, a grande maioria, né, mais de 50%, é jovem, tem menos de 35 anos, isso é um dado importante também. Ou seja, resumindo, historicamente, a política pública na cidade, né, ela foi direcionando os investimentos nas áreas mais ricas da cidade, né, e mais centrais, e deixando toda uma parte, né, a maioria da população mora na Zona Oeste, mora na Zona Norte, na verdade na AP3, que é onde a Maré está situada, 40% da população do Rio mora, e você só tem na AP3 77 iniciativas, sendo que muitas delas são pontos de cultura, que na verdade são iniciativas privadas que têm um apoio em algum momento do Estado. Então, muito também numa dinâmica ligada aos mega eventos que tiveram no Rio, né, os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo, teve durante uns 6, 8 anos muitos editais importantes, que eram limitados, né, insuficientes, mas principalmente eu penso em 2, que eram ações locais e território de cultura, que eram editais especificamente para fomentar, reconhecer, visibilizar ações locais. E tinha exatamente a possibilidade de ser pessoas físicas diretamente, era simplificado, tanto a forma de inscrição como a forma de prestar contas, porque a gente sabe que isso é uma questão que é uma barreira. E em 2015 foram mapeadas 600, né, chanceladas pela Prefeitura do Rio, para a Secretaria de Cultura, 610, eu acho, iniciativas locais, que eles chamam, né, de cultura feita na raça. E aí a gente vê nessa distribuição, só em Bangu, que é realmente uma das partes mais desfavorecidas, né, em termos de política pública da cidade, é o lugar onde mais tem ações de coletivos, né, que não são apoiadas pelo poder público. E eu acho que é importante dizer isso, né, porque é um espaço, a gente trabalha muito numa perspectiva que é anti-gueto, né? Não existe uma Maré. Eu não sei a que ponto vocês são familiares com a questão das favelas no Rio de Janeiro, mas existe todo um estigma do dentro e de fora, né? Do que quem pode entrar, quem pode sair, de uma imobilidade, de uma falta de circulação entre a cidade e a favela, como se a favela não fosse parte da cidade. A experiência da Rede da Maré, e assim, existe isso em muitas outras favelas, é justamente mostrar que é uma instituição que promove, eu acho que isso está claro também no filme, no vídeo, o encontro e a circulação através de experiências artísticas e cultural, da produção cultural, como é um mecanismo que manifesta claramente, materializa uma circulação dos produtos, dos bens culturais, dos profissionais da cultura, dos artistas, dos produtores culturais, de gestores culturais. Então, como a partir de uma experiência dentro do campo da arte e da cultura, você consegue, de fato, quebrar fronteiras visíveis e invisíveis que existem nas cidades, né? Com essa frase dos construtores da favela, possuem uma lógica e uma cultura espacial própria, completamente diferente da lógica da arquitetura convencional da cidade formal. Então, assim, no meio cultural é a mesma coisa, são construídas formas artísticas, movimentos artísticos dentro de uma lógica da gambiarra mesmo, como produzir na gambiarra, né? Como você faz um show numa praça que não tem nenhum tipo de incentivo ou
iluminação ou ocupação pública e como que a gente ocupa essa praça de uma maneira ordenada. Porque, na verdade, dentro da Maré e qualquer outra periferia do Rio de Janeiro, não sei como são as periferias aqui em Porto Alegre, os espaços públicos, eles acabam sendo privatizados. Dentro da Maré não existe o poder público, ele não está diariamente lá fiscalizando se a pessoa construiu uma casa numa praça ou um boteco ou qualquer coisa do tipo. A gente fez um censo, a Rede da Maré fez um censo na Maré e a gente calculou 47 domicílios e a gente fez um censo de empreendimentos. Isso foi bem legal, assim, como pesquisa, porque são mais de 3.000 empreendimentos na Maré. Então, assim, existe um dinamismo da economia local muito forte e um dos projetos que a gente tem assim, nos próximos anos é justamente pensar o território como um território inventivo, né? Existe um tecido de organizações sociais, da sociedade civil, religiosas muito rico, são quase 100 instituições religiosas, 14 ONGs, existe também vários órgãos da prefeitura e do Estado, só que, de fato, uma coisa que a gente não tem como falar, não falar quando a gente fala de favela no Rio de Janeiro é a questão da violência. Eu não sei se vocês lembram o mapa que a Geisa estava mostrando, são 16 comunidades que são separadas por 3 grupos armados, grupos civis armados. Então, a gente tem 3 grupos da milícia, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, que regulam o cotidiano desses espaços. Então, a Rede da Maré, como eu falei, ela foi criada no final dos anos 90, com esse nome em 2007, e a gente atua em torno de 5 eixos. O eixo de desenvolvimento territorial talvez é o eixo central, o eixo missão, né? A gente trabalha para melhorar a longo prazo a qualidade de vida dos moradores, mas ele tem uma interseção com várias outras questões. A educação, a questão da identidade, memória e comunicação, a questão do direito à segurança, como eu falei, e a questão de arte e cultura. Então, hoje a gente vai focar mais nessa interface de desenvolvimento territorial e arte e cultura. As nossas atividades da Lona, diariamente, é de formação das crianças. As crianças não têm regularidade na escola, muito porque é muito violento, muito porque os pais têm uma cultura da família. Dentro da própria Maré, eu sou da Maré, nasci na Maré. Minhas irmãs não nasceram, porque vieram de Recife com a minha mãe, mas eu nasci na Maré, minha família toda na Maré. E a gente vê que dentro da própria Maré existem classes, né? Pessoas que tiveram mais possibilidade de estudar e outras pessoas que estão no lugar mais vulnerável, como é a Nova Maré, onde a Lona está situada, onde as pessoas têm mais dificuldade para a escola e menos incentivo, porque culturalmente aquela família não teve uma estrutura, né? Então, a gente viu que as nossas atividades também elas tinham que ser pensadas para esse perfil de crianças. E aí a gente começou a fazer atividades que ajudassem a escola. Então, as nossas atividades são de complementação pedagógicas da escola, tem aula de música, aula de teatro, educação ambiental, mas a gente trabalha principalmente na Lona com as crianças o eixo de educação. Por isso que os eixos eles se encontram o tempo inteiro. Então, na Lona, o perfil do público e o perfil de trabalho nosso de atuação é bem diferente do Centro de Arte, por exemplo. No Centro de Arte da Maré, por exemplo, se a gente for pensar não só nas atividades que acontecem lá, que são, pensando nas atividades à noite, parecidas com a Lona, mas tem uma outra coisa que o Centro de Arte está localizado na beirinha da Avenida Brasil, assim, bem na Avenida Brasil. Então, o acesso ao Centro de Artes é muito mais fácil. Então, as pessoas que saem de qualquer parte da cidade para chegar no Centro de Arte, elas se sentem mais confortável de ir, enfim, de chegar ao Centro de Arte. E na Lona fica no meio da Maré, entre 2 facções rivais, que a gente não sabe que dia que vai ter o tiro, que dia que não vai ter. Teve evento de samba, o último que a gente teve que meio que apartar a briga, assim, sabe? Falar, gente, então, a gente está com a casa cheia, está tendo e a gente acaba tendo que ter esse tipo de relação, né? Porque a gente tem pessoas dentro da Lona e essas pessoas acabam que são nossas responsabilidades, né? Então, assim, a diferença do Centro de Arte da Lona é que, por exemplo, uma criança quando vai fazer uma atividade na Lona, é a própria criança que se inscreve, porque os pais ou não estão ali, né, no dia a dia mais próximo da criança, porque tem uma outra vivência, outras dificuldades na vida. E no Centro de Arte, as crianças que vão fazer, por exemplo, a aula de balé,
elas vão todas acompanhadas das mães e tem uma fila de 35 crianças querendo fazer mais aulas. Então, são perfis completamente diferentes dentro da mesma maré. Desde 2012, a gente, na verdade, quando a gente ocupou o Centro de Arte, que era um galpão que estava abandonado próximo da Avenida Brasil, e a gente revitalizou o galpão, a gente alugou o galpão porque ele não estava sendo utilizado. Então, a gente ficou anos pagando um aluguel para esse galpão. No Centro de Arte, a gente, como vocês viram ali no vídeo, tinha um patrocínio da Prefeitura. Mas são para coisas pontuais, não são para a estrutura anual do Centro de Arte, sabe? Acabou o patrocínio, a gente tem que se virar e fazer as gambiarras que a gente faz normalmente nas nossas produções. Então, nesse ano de 2017, a gente, inclusive por ser um equipamento que está numa condição mais favorável dentro da maré, de pessoas poderem chegar, tantas pessoas que moram da maré, que vão por fora para poder chegar no equipamento, a gente fez várias apresentações, Rico da Laçã, de show, a gente mudou um pouco esse cenário só de dança e teatro, então a gente foi ocupar as ruas. Então a gente fez muita atividade para convidar as pessoas para dentro, do lado de fora. Então, para além do espaço físico do Centro de Arte, a gente tem uma atuação muito forte no território da maré, para além dos espaços que a gente tem. Para além das oficinas de dança e teatro, a gente está fazendo muitas oficinas de construir coisas. Então, a gente teve na última semana uma oficina de luminária com Preu, que é uma marca de luminária do artista Imperdala. Ele foi ensinar a gente a fazer luminárias. Então, isso foi muito legal para os jovens, para os idosos que não têm, né, muitas coisas para fazer no seu dia a dia. A gente está conseguindo fazer muitas oficinas nesse formato, e para a gente é muito legal, porque são produtos que a gente mesmo usa no Centro de Arte. Então, a gente fez oficina de luminária, a gente fez oficina de marcenaria, a gente tem uma oficina que aí chega nisso, que é as crianças da lona. A gente, para conseguir fazer com que elas tivessem regularidade, a gente conseguisse acompanhar elas na escola, porque o nosso trabalho também é acompanhar na escola, a gente tem uma oficina chamada Oficina Livre de Bike, que é uma oficina que a gente viu que as crianças, era a coisa mais fácil de chegar para elas, era ensinar como desmontar uma bike, como consertar uma bike. Então a gente tem uma oficina também que é 3 vezes na semana, que é essa oficina de bike, que é uma oficina que tem público cativo, são meninos que... Porque é essa coisa do agora, né? Assim, como dentro de uma periferia você faz despertar o interesse de assistir uma peça, ou um espetáculo de dança, ou ir assistir uma música que não é normalmente eles escutam na rádio ou que passou na TV. Como fazer com que tenha um interesse, porque os problemas eles são urgentes, né? Como eu disse no início, assim, as pessoas quando acordam nessa comunidade específica da Nova Maré, tem muita gente que acorda e fala, o que eu vou comer hoje? Sabe? Então, e é diferente de outras áreas da maré, mas especificamente essa da Nova Maré, onde fica situada a lona da maré, tem essa dificuldade. Então, o nosso trabalho é muito de repetição. A gente tem que ficar repetindo muito até fazer com que seja interessante fazer parte disso ou assistir. Isso, na verdade, foi o que eu já falei, sobre os espaços que a gente atua para fora, extramuros, assim, para fora da lona cultural e do Centro de Arte. A gente acabou visualizando, andando pela maré, a gente vive na maré, então a gente viu que as praças estavam sendo ocupadas por barraquinhas de comida, de bebida, enfim, estavam sendo todas privatizadas, as praças todas ocupação irregular. Então a gente começou a reativar as praças sem o poder público, a gente até pediu ajuda, mas eles ficaram muito a fim de ajudar a gente. Então, assim, as pistas de skate, elas estavam sem luz, elas foram feitas, mal feitas. Estavam todas sem luz, a gente começou a fazer eventos chamando amigos, artistas, para ocupar as praças. Então, isso foi muito legal, porque na verdade foi uma ideia de